Olá, meu irmão, olá, minha irmã, bom dia, boa tarde, boa noite, independente da hora em que você estiver ouvindo este episódio. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo invada o seu coração aí onde você estiver. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao episódio de hoje do Devocional Diário 1% Jesus. Eu sou o Guilherme Kunen, pastor deste ministério que te ajuda a ficar 15 minutos, o tempo respectivo a aproximadamente 1% do seu dia diante de Jesus. Nesse momento, interrompa todas as suas atividades. Este não é um podcast para você ouvir, é um momento com Deus para você viver. Vamos louvar a Deus. Aí onde você está com os olhos fechados, parando tudo o que você está fazendo e dizendo: Senhor, eu te ofereço alguns minutos, que Ele seja adorado por nós. Me dás a paz que excede todo entendimento humano. E quando eu planejo, me mostras que é bem melhor o teu plano. Olha o que Ele faz. Com misericórdia me cobres, derramando graça em mim. Eu desconheço um outro amor assim. Escute o que Deus pensa ao seu respeito em Cristo. E ao meu respeito eu sei que só tens pensamentos de paz. É verdade. Por teus sacrifícios eu posso andar sem olhar para trás. Eu não compreendo tamanha bondade que está sobre mim. Eu desconheço um outro amor. Eu não sei o que você tem passado, vivido, mas eu sei que existe um amor de Deus sobre você. Que amor é esse? Graça incalculável. Não tem interesse, não quer nada em troca. Tua vontade é boa, perfeita e agradável para mim. Ele reconhece você e eu aqui diante dele por 1% do dia. Quero conhecer-te, ouvir teus segredos. Não importa o preço, eu me lanço inteiro. Sei que nos teus braços existe um espaço para mim. Para mim. Senhor, eu levanto a minha voz em oração junto com os meus irmãos. Tu sabes o que cada irmão tem passado. Quem está chorando de alegria, quem está chorando de tristeza. Quem está desesperado, preocupado, com angústias. Aqueles que já não sabem mais nem como te pedir ou não conseguem nem orar. Independente da circunstância que estejam vivendo, que a tua paz invada fortemente os nossos corações. E que a gente consiga perceber que não estamos sós, mas que tu, teu amor, teu cuidado, tu estás conosco agora, Jesus. Em nome de Jesus. E ao meu respeito eu sei que só tens pensamentos de paz. Por causa do teu sacrifício. Por teu sacrifício hoje eu posso andar sem olhar para trás. Eu posso. Eu não compreendo tamanha bondade que está sobre mim. Eu desconheço um outro amor assim. Que amor é esse? Graça incalculável. Não tem interesse, não quer nada em troca. Tua vontade é boa, perfeita e agradável para mim. Em nome de Jesus, Pai, que esse amor nos inunde.
que saibamos viver esse amor e que não saibamos viver longe desse amor. Não importa o preço, eu me lanço inteiro. Sei que nos teus braços existe um espaço para mim. Para mim. Que esse amor seja tudo em nós. E nada vai ocupar teu lugar em mim. E ninguém pode ocupar meu lugar em ti. Você percebe o quanto isso é grande? E nada vai ocupar teu lugar em mim. Eu desconheço. Não há mesmo outro amor sequer parecido com esse que desfrutamos em Cristo. E nada vai ocupar teu lugar em mim. Meu irmão, nós temos esse privilégio de estar diante da palavra de Deus e hoje estamos aqui mais uma vez. A palavra de Deus traz um relato poderoso em Mateus, capítulo 10, onde nós chegamos agora na leitura, em que Jesus envia os seus 12 apóstolos. Um envio único, específico, extraordinário àqueles homens comissionados para aquela missão. Diz assim a partir do versículo 1: Jesus reuniu seus 12 discípulos e lhes deu autoridade para expulsar espíritos impuros e curar todo tipo de enfermidade e doença. Estes são os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro, Simão, também chamado Pedro. Depois, André, irmão de Pedro. Tiago, filho de Zebedeu. João, irmão de Tiago. Filipe, Bartolomeu, Tomé, Mateus, o cobrador de impostos. Tiago, filho de Alfeu. Tadeu, Simão, o cananeu. Judas Iscariotes, que depois traiu Jesus. Agora cite todos. Estou brincando. Versículo 5. Jesus enviou os 12 com as seguintes instruções: não vão aos gentios nem aos samaritanos. Vão antes às ovelhas perdidas do povo de Israel. Vão e anunciem que o reino dos céus está próximo. Curem os doentes, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos e expulsem os demônios. Deem de graça, pois também de graça vocês receberam. Não levem no cinto moedas de ouro, prata ou mesmo de cobre. Não levem bolsa de viagem, nem outra muda de roupa, nem sandálias, nem cajado. Quem trabalha merece seu sustento. Sempre que entrarem em uma cidade ou povoado, procurem uma pessoa digna e fiquem em sua casa até partirem. Quando entrarem na casa, saúdem-na com a paz. Se o lar se revelar digno, que sua paz permaneça nela. Se não, retirem a bênção. Se alguma casa ou cidade se recusar a recebê-los ou ouvir sua mensagem, sacudam a poeira dos pés ao sair. Eu lhes digo a verdade, no dia do juízo, as cidades perversas de Sodoma e Gomorra serão tratadas com menos rigor que essa cidade. Ouçam, eu os envio como ovelhas no meio de lobos. Portanto, sejam espertos como serpentes e simples como pombas. Tenham cuidado, pois vocês serão entregues aos tribunais e chicoteados nas sinagogas. Por minha causa serão julgados diante de governantes e reis, mas essa será a oportunidade de falar a meu respeito a eles e aos gentios. Quando forem presos, não se preocupem com o modo como responderão, nem com o que dirão. Naquele momento, as palavras certas lhes serão concedidas, pois não serão vocês que falarão, mas o Espírito de seu Pai falará por meio de vocês. Perceba, irmão e irmã, que esse comissionamento feito aos apóstolos é um comissionamento muito específico. Sabe, com obras, sinais e maravilhas específicos que os apóstolos podiam executar.
E o relato de que seriam perseguidos e tudo mais, nós vemos na palavra, na tradição da igreja. E é claro que depois disso outros foram perseguidos, mas a eles havia um comissionamento, um chamado muito específico, porque eles colocaram as bases da fé, bases que estão estabelecidas e que nós seguimos até hoje. E por causa do trabalho desses apóstolos, a nossa fé chegou até nós, para a honra e glória de Jesus. E nós lemos, verso 21 em diante: o irmão trairá seu irmão e o entregará à morte, e assim também o pai a seu próprio filho. Os filhos se rebelarão contra os pais e os matarão. Todos os odiarão por minha causa, mas quem perseverar até o fim será salvo. Quando forem perseguidos numa cidade, fujam para outra. Eu lhes digo a verdade, o Filho do Homem voltará antes que tenham percorrido todas as cidades de Israel. O discípulo não está acima de seu mestre, nem o escravo acima de seu senhor. E aí aqui Jesus dá instruções a eles, para um contexto específico, repito, mas que nós podemos aprender com essas instruções. Para o discípulo é suficiente ser como seu mestre, e o escravo como seu senhor. Nós estávamos sendo já chamados a imitar o nosso mestre. Lembra que Jesus foi acusado de que estava expulsando demônios porque tinha poder dos próprios demônios? Ele diz: uma vez que o dono da casa foi chamado de Beelzebu, os membros da família serão chamados de nomes ainda piores. Não tenham medo daqueles que os ameaçam, pois virá o dia em que tudo que está encoberto será revelado, e tudo que é secreto será divulgado. O que agora lhes digo no escuro, anunciem às claras, e o que sussurro em seus ouvidos, proclamem dos telhados. Não tenham medo dos que querem matar o corpo, eles não podem tocar na alma. Temam somente a Deus, que pode destruir no inferno tanto a alma como o corpo. Percebe a instrução? Que nós estávamos sendo chamados a temer o Senhor e não as coisas deste mundo. Quanto custam 2 pardais? Uma moeda de cobre? No entanto, nenhum deles cai no chão sem o conhecimento de seu Pai. Quanto a vocês, até os cabelos de sua cabeça estão contados. Portanto, não tenham medo. Ei, você, não tenha medo. Vocês são muito mais valiosos que um bando inteiro de pardais. Jesus fala, e nós somos chamados a entender essa instrução. Versículo 32. Quem me reconhecer em público aqui na terra, eu o reconhecerei diante de meu Pai no céu. Mas quem me negar aqui na terra, eu também o negarei diante de meu Pai no céu. Não imaginem que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas a espada. Vim para pôr o homem contra seu pai, a filha contra sua mãe e a nora contra sua sogra. Seus inimigos estarão em sua própria casa. Quem ama, e aqui entra o entendimento, gente, de que a fé a qual fomos chamados é uma fé em que Cristo é soberano. Jesus e nada mais está nesse lugar. Versículo 37. Quem ama seu pai ou sua mãe mais que a mim, não é digno de mim. E quem ama seu filho ou sua filha mais que a mim, não é digno de mim. Quem se recusa a tomar sua cruz e me seguir, não é digno de mim. Quem se apegará à própria vida, a perderá. Mas quem abrir mão de sua vida, por minha causa, a encontrará. Que você e eu tenhamos a decisão diária de corajosamente abrir mão de nossas vidas, dizendo: Senhor, eis aqui a minha vida. Eu entrego ela ao Senhor. Eu confio no Senhor, porque minha vida é tua. E Jesus instrui então os discípulos, os apóstolos, para a missão que estavam iniciando e que alcançaria todos nós, dizendo: quem recebe vocês, recebe a mim. E quem me recebe, também recebe aquele que me enviou. Quem acolhe um profeta como alguém que fala da parte de Deus, recebe a mesma recompensa que um profeta. E quem acolhe um justo por causa de sua justiça, recebe uma recompensa igual a dele. Se alguém der um copo de água fria,
que seja ao menor de meus seguidores, certamente não perderá sua recompensa. Irmão e irmã, guardadas as características desse chamado específico, que você e eu saibamos sempre honrar aquele que vem em nome do Senhor, e que você e eu saibamos entender que existe uma parte aqui que é para nós. Entreguem sua vida, cada um dos seus dias para mim. Provavelmente nenhum de nós precisará morrer na carne mesmo por isso, mas somos chamados a morrer todo dia um pouquinho, para que à medida que morremos para nós mesmos, Ele possa viver em nós. Que você e eu saibamos dizer sim a esse chamado, porque é nesse chamado que encontramos vida de verdade. E não quando a gente acha que está vivendo do jeito que a gente quer. Que a gente saiba entender isso. Meu irmão, minha irmã, você acaba de entregar 1% do seu dia para Jesus. Que não seja, claro, só 1%, mas que você se encontre com o Senhor em todos os momentos. Que Deus te abençoe, que Ele te encha com o Espírito Santo. E você sabe, eu te encontro amanhã. Te encontro no nosso próximo episódio. Até lá, se Deus quiser.